Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de cálculo com variáveis complexas. E agora na transformada de Laplace finalmente a gente vai falar hoje um pouco de como resolver um problema, de transformada inversa de Laplace quando a gente tem variáveis complexas envolvidas, certo? E aí a gente vai ter que fazer a expansão em frações parciais e depois acessar lá a tabela, de transformada, de forma que a gente consiga ter a transformada inversa e a solução, na forma de funções. Então a gente, em princípio, não utiliza, certo, explicitamente o, o problema, certo? Assim, ele não coloca a variável complexa explícita, apesar de que a gente pode fazer, só que daria mais trabalho fazer isso aqui usando expansões e frações parciais, certo? Então acaba que a gente vai manter o sistema de segunda ordem, certo? Só que aqui eu vou ter que tirar as raízes, né? E aí, como a gente começa a aumentar o tamanho das raízes que a gente vai ter que tirar, eu vou utilizar uma ferramenta computacional para fazer isso, certo? E aí também vou mostrar a forma que que a gente tem que colocar quando tem raízes complexas aqui, certo? Então, vamos lá. Nós temos esse exercício aqui, certo? Que é basicamente encontrar a expansão em frações parciais, mas eu vou fazer dele encontrar a inversa de Laplace, certo? E a gente vai fazer todo o passo a passo aqui até chegar no que a gente precisa, de raízes aqui, certo? Então, vamos seguir aqui na sequência, eu vou mostrar como é que a gente faz a expansão, certo? Então aqui a gente vai usar o Octave Online, certo? Para encontrar as raízes, que é uma ferramenta online, não precisa fazer download nem nada, né? E aí a gente vai encontrar as raízes, né? Nós temos esse problema aqui, que é o S mais 3, né? Como eu já tinha colocado lá, dividido por aquele polinômiozão grandão, certo? Vou só colocar ele aqui. Então nós temos aqui esse polinômio, que foi aquele que eu mostrei, né? E aí a gente pode tirar a raiz do denominador, porque no método de frações lá a gente não precisa ter problema, né? A gente não precisa se preocupar com o fato do numerador não estar no formato de raiz, porque depois a gente vai voltar para o formato expandido, certo? A gente só precisa tirar a raiz do denominador, né? Então, aqui a gente tem duas maneiras de tirar a raiz, certo? A gente pode usar a função roots, que é assim, que a gente só bota os coeficientes, ou seja, 1, 4, 6, 4, e aí ele dá para a gente aqui as soluções. Então, uma raiz aqui é menos 2, outra raiz é menos 1, mais e 1. Lembrando que aqui a parte imaginária é igual a zero, certo? Então, quando a parte imaginária é igual a zero, o número é completamente real, né? E aqui também, né? A gente pode ver tranquilamente que eu tenho uma raiz em menos 2 e uma complexa conjugada. Porque é sempre assim, certo? A parte real é igual e a parte imaginária troca apenas o sinal. Certo? Só que aí a gente precisa voltar para a expansão, certo? Para o polinômio. Então a gente pode usar essa função aqui. Então a gente pode usar essa. Só para eu fazer uma explicação antes, né? Por exemplo, quando a gente tem a resposta assim, a answer, né? Eu vou botar aqui numa variável. Vou chamar de R maiúsculo aqui, que seria as raízes, certo? Aqui. Aí eu faço assim, R posição 1, ele vai mostrar a primeira raiz, né? R posição 2, vai mostrar a segunda raiz. R posição 3 vai mostrar a terceira raiz, certo? Então, para eu juntar essas duas raízes aqui, utilizando o Octave, eu tenho que usar uma função chamada de convolução. A gente chama ela de conv aqui. Que ela vai fazer
é basicamente pegar, como ela se fizesse assim, S menos, menos 1 mais I1, ou 1I, eu acho. Esse procedimento aqui não é certo não, mas o que eu estou querendo dizer é que ele vai pegar isso aqui, né, e multiplicar pelo outro. É isso que a convolução vai fazer, ou seja, ela vai pegar as duas raízes, né, a raiz menos e a raiz mais, e vai multiplicar uma pela outra, certo? Então, quando ele fizer essa expansão, né, a gente vai ter um polinômio de segunda ordem, e a função conv, ela basicamente vai fazer isso, certo? Então vamos utilizar essa função conv aqui a partir do R. Conv, aí eu vou ter na primeira raiz, né, que na verdade vai ser 1, espaço, ou vírgula, menos o valor que eu peguei na raiz lá, R2, e aí o segundo vai ser 1 menos R3. Então quando a gente pegar o polinômio que tem isso como raiz e o polinômio que tem esse outro aqui como raiz, né, eu vou ter um polinômio de segunda ordem, certo? Que quando eu tirar as raízes vai dar essas duas raízes imaginárias. Então se eu apertar Enter aqui, ele vai dar esse polinômio aqui que na verdade seria S, né, S ao quadrado, mais 2 vezes S, mais 2. Aí você consegue ver, né, o resultado aqui. Se eu tirar a raiz dela, né, só para provar, né, que isso aqui é a raiz daquele polinômio, ó, ele vai dar a parte imaginária exatamente igual, certo? Então a gente pegou aqui e usou a operação de convolução para fazer recuperar esse polinômio aqui. Então, o meu polinômio agora ele fica nessa forma aqui, basicamente. S mais 3, né, que é o numerador, mais agora essas duas partes, que é a divisão da parte, a raiz de primeira ordem, digamos assim, e as duas raízes complexas de segunda ordem assim. Okay? Então a gente vai partir desse ponto aqui para tentar encontrar a expansão de frações parciais, certo? Então, uma das expansões vai ser essa parte aqui, e a outra vai ser essa outra aqui, certo? Então, vou ter duas parcelas nesse caso aqui, ok? Então, partindo daquele ponto, né, que, como eu falei, a gente vai ter a expansão de frações parciais, a gente encontra essa raiz que tem embaixo aqui, certo? E a gente deve, na verdade, fazer a expansão dessa maneira. Quando eu tenho uma raiz de primeira ordem, em cima vai ter A dividido pela raiz de primeira ordem, só que quando eu tenho o polinômio de segunda ordem, que vai ter a parte complexa, né, eu vou utilizar como polinômio candidato do numerador esse polinômio aqui que é BS mais C, certo? Então, pode até ser que eu encontre B igual a zero, certo? Mas isso aqui é uma forma candidata, porque se você for olhar lá no formato das tabelas de transformado de Laplace, você vai acabar tendo isso aqui, certo? Você vai acabar colocando, tendo possibilidades onde você coloca o S, por exemplo, em evidência e outra coisa desse tipo aqui, certo? Então, a gente vai usar isso aqui como uma forma candidata, ok? Então, vamos agora tentar, a partir disso aqui, resolver o nosso problema, certo? Então, aqui a gente pode já fazer o clearing fraction, né? Que eu acho conveniente que a gente já tenha os polinômios aqui já semi-escritos, porque eu basicamente posso
ficar dessa forma aqui, né? Pegar o numerador e passar para o outro lado, então vou só separar aqui. Nessa primeira parcela aqui, se eu passar o denominador multiplicando, eu acabo passando para os dois lados, né? Então ele vai ficar assim e assim, multiplicando as duas parcelas. Vou botar um mais aqui. E eu não preciso desse tracinho do denominador. Então, quando eu faço isso, né, de igual maneira como eu fiz das outras vezes, o denominador ele vai sumir conforme o denominador que eu tenho, né? Então esse aqui desaparece com esse, e esse aqui vai desaparecer com esse aqui. Então, como resultado, né, de passar esse cara para o outro lado, a gente acaba tendo o S mais 3 aqui, né, igual ao A, que vai multiplicar esse polinômio aqui mais, eu vou ter que botar um parênteses aqui, BC BC vezes S mais 2. Então agora que a gente chegou nesse ponto aqui, né, a gente vai ter que colocar aí todas as funções que dependem de A por causa dos polinômios, né? Então a gente vai ter que separar aí os polinômios, certo? Então eu vou ter aqui só essa parte aqui, né? Eu vou ter A, que vai multiplicar S ao quadrado, mais 2AS, mais 2A, aí aqui no de cima, né? Vou botar aqui na parte de cima, e nesse outro aqui eu vou ter que fazer a multiplicação, né, de BS vezes S, BS vezes 2, C vezes S, C vezes 2. Então isso aqui vai ficar B, BS ao quadrado, né? Mais 2BS mais CS mais 2C. Então BS vezes S, BS ao quadrado, BS vezes 2, 2BS. C vezes S e C vezes 2. Então aqui eu tenho esses dois indivíduos agora, né? Eu achei que não ia dar o tamanho, mas deu. Que vai continuar sendo igual ao S mais 3, certo? Pelo menos nesse ponto a gente não muda. Então, agora a gente vai colocar os polinômios em evidência, ou seja,
S ao quadrado. Tudo que depende de S ao quadrado, eu vou colocar aqui, certo? Então, onde é que a gente tem S ao quadrado aqui? Onde a gente tem S ao quadrado, vai ser A mais B e só, né? Então, esses dois aqui multiplicam S ao quadrado. Então, aqui, AS ao quadrado mais BS ao quadrado. Aí, agora, eu posso fazer aqui mais tudo que multiplica S. Então, eu tenho 2A aqui, 2A, 2 vezes A, mais 2B, mais C. 2A, S, aí eu tenho 2BS e C. Então, aqui, vezes S. Então, vem aqui, 2AS, 2BS, CS. E agora só sobrou o restante, que é mais 2A mais 2C. Então, isso tudo aqui, tem que ser igual a isso aqui. Ou seja, o que multiplica S ao quadrado do lado esquerdo, que nesse caso aqui é 0, 0, S ao quadrado. O que multiplica S ao quadrado do lado esquerdo é igual ao que multiplica S ao quadrado do lado direito. Então, isso aqui tem que ser igual a isso aqui. O que multiplica S do lado esquerdo tem que ser igual ao que multiplica S do lado direito. E o que multiplica o que está sozinho aqui tem que estar sozinho aqui também, né? Então, de acordo com isso, nós concluímos, né, que A mais B são iguais a zero. A mais B igual a zero. 2A mais 2B mais C tem que ser igual a 1. E 2A mais 2C tem que ser igual a 3. Então, a coisa que pode nos ajudar nesse processo aqui, né? Eu tenho muito sistema de equação e tal. Isso aqui vai dificultar um pouco o processo, né? Então, o que pode ajudar aqui para a gente não ter esses três aí, ter que fazer todo o sistema, é a gente já encontrar em função de alguma variável. Por exemplo, se eu colocar aqui menos 2, se você parar para pensar assim, eu não quero ter trabalho com sistema, né? Eu já quero encontrar uma variável assim de uma maneira mais rápida, sendo que do jeito que está aqui a gente pode já fazer um sistema de equações e resolver, certo? Posso até mostrar aqui para vocês, porque enfim, vou mostrar esse aqui primeiro, depois eu mostro da outra maneira. A gente vai lá no Octave e vamos resolver isso aqui utilizando o Octave, certo? Mas antes disso, como é que eu boto esse cara aqui no formato matricial? Eu tenho que pensar assim. Aqui eu vou ter A, B e C. Elas vão ser minhas três variáveis, certo? Aí, quem é que multiplica A? É o número 1. Quem é que multiplica B? O número 1. Quem multiplica C? 0. Quebra de linha. Quem multiplica A? 2. Quem multiplica B? 2. Quem multiplica C? 1.
Aí de novo, quem multiplica A, 2. Quem multiplica B, 0. Quem multiplica C, 2. Então aqui eu já tenho uma parte. Isso tudo aqui vai ser igual a 0, ou seja, 1 vezes A mais 1 vezes B mais 0 vezes C é igual a 0. Certo? Aí agora a segunda equação. 2 vezes A mais 2 vezes B mais C é igual a 1. 2 vezes A mais 0 vezes B mais 2 vezes C é igual a 3. Então assim eu vou ter um sistema de equações, certo? Para quem já viu álgebra aí, cálculo numérico, onde essa aqui é a minha matriz A, esse aqui seria o meu X, e esse aqui é o meu B. Aí a gente só precisa colocar lá no Octave para poder resolver, certo? Então vamos tentar fazer isso lá. Então aqui no Octave a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a matriz A, certo? Como é que faz essa matriz A? Vai ser aqui igual a 1, 1, 0. Aí eu quebro a linha, né? Porque aqui é a primeira linha da matriz, certo? Aí agora eu vou escrever a segunda linha da matriz, que são aqueles coeficientes 2, 2 e 1. Aí agora eu vou escrever a terceira linha da matriz, que são o 2, 0 e 2. Então assim eu escrevo a minha matriz A aqui, ó, igual àquela que está lá no nosso 4. Essa que está aqui. Aí agora eu só preciso colocar o B, que é 0, 1, 3. Então aqui B igual a 0, 0 quebra de linha, 1 quebra de linha, 3. Então como é que eu faço para resolver isso aqui? Faço x é igual a A barra B. Isso aqui resolve um sistema de equações, que você também pode pensar que é isso aqui, A elevado a menos 1 vezes B. É da mesma coisa. Só que esse aqui é mais eficiente computacionalmente, certo? Dá no mesmo aqui, porque na verdade eu tenho assim, né? A x igual a B. Como é que eu faço para resolver isso? Eu pego o x, o A, né? Está de um lado, passo para o outro lado, com operação invertida. Só que existem várias maneiras de fazer essa operação, porque ela é matricial, certo? Então, por causa disso, a gente usa essa operação inversa, que é uma das coisas, só que aqui eu faço primeiro a inversa e depois multiplico por B, certo? Nessa outra operação aqui, A dividido por B, né? A barra B, ele já resolve como se as duas coisas fossem parte de um sistema de equações. Aí ele pode resolver por um método mais adequado, como, sei lá, eliminação de Gauss, né? Usando lá fatoração QR, ou, enfim, qualquer método lá de solução de equações lineares, sistema de equações lineares. Então agora nós temos os coeficientes, certo? O primeiro coeficiente é 0,5, o segundo é 1, ou é menos 0,5, o terceiro é 1. Significa o seguinte. Aqui eu tenho, como solução desse sistema aqui, A igual a 0,5, B igual a menos 0,5, e C igual a 1. Fica meio estranho botar essas casas decimais todas aqui, né? Então, isso aqui basicamente. Então agora a gente pode, sim, aí eu ia falar da maneira alternativa, né, de fazer isso aqui.
Então a gente, além de fazer dessa forma, né, encontrando o A, B e o C com sistemas, que aqui é computacional, então você não precisa ter muito trabalho. Você encontrou lá os coeficientes, pá, jogou no computador, ele encontra o resultado, né? Ou você poderia aqui, se você for fazer manualmente, né, um jeito de fazer manualmente mais rápido é você, por exemplo, encontrar o A aqui substituindo, né, fazendo substituição. Por exemplo, se eu botar S igual a 2 aqui, quer dizer, S igual a menos 2, o que vai acontecer? Eu pego aqui e resolvo, né? A é igual a menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, mais 2, mais qualquer coisa. E aí a gente vê aqui que eu tenho, ó, essa qualquer coisa, que é BS mais C, vai ser menos 2 mais 2, que é igual a zero. Então essa parcela aqui toda, ela morre. Aí fica basicamente aqui o A vai ficar 4, 6, 5, 4, né? Então eu vou ter aqui 4A. 4A. Aí do outro lado eu vou ter, né, o S mais 3, que na verdade agora vai ser menos 2 mais 3, que vai ser igual a 1, né? Espera aí. Que 2 ao quadrado dá 4, 4, certo, aqui é 2. Aqui tem que dar 0,5, né? Então aqui é 2. Aí aqui vai ficar 3 menos 2, que vai ser igual a 1. 1. Consequentemente, eu vou ter igual A igual a 1 dividido por 2. Aí se eu encontrei A igual a 1 dividido por 2, fica super fácil, né? Porque se eu jogar aqui, ó, é só pegar um meio, substituir aqui. Obviamente B tem que ser igual a menos um meio, né? Então aqui eu já tiro o B. Então B igual a menos 1 sobre 2. E aí se eu tenho A e B, né? Eu já vejo que o C, aqui por essa equação, ou por essa, mas acho que essa aqui também é mais fácil, já dá para resolver, porque aqui eu tenho um meio, né? Que vai dar 1. Aí eu vou ter aqui menos um meio. Então, um meio com menos um meio dá zero, né? Eu já mato aqui. Consequentemente, aqui o C já fica claro e evidente que C vai ser igual a 1. Então, independentemente da maneira como você fizer, certo? Numa possível avaliação escrita, né? Você iria ter que fazer assim, talvez porque assim desse um pouco mais de trabalho. Mas na prática, né? Para o caso geral, é mais padronizado fazer assim do que você ter que pensar, eu tenho que substituir essa raiz assim, depois fazer assado, tal, tal, tal. Então a gente já tem uma padronização, né? Beleza. Independentemente da maneira como você vai resolver esse sistema aqui, certo? A gente volta para esse caso aqui e tem, finalmente, a expansão em frações parciais. Onde o A é igual a 0,5. O B é menos 0,5.
e o C igual a 1. Pronto, aqui fica fácil fazer essa transformada aqui, né? Que aqui é só olhar lá na tabela, vamos procurar lá a tabela de Laplace, certo? Eu coloquei aqui a tabela. Aí, por exemplo, essa primeira parte aqui, né? Eu já tenho essa equivalência. Então eu vou ter aqui e elevado a menos 2, né? 0,5 vezes e elevado a menos 2. Então vai ser aqui 0,5, primeira parcela, certo? Vezes e elevado a menos 2t. Só que aí agora eu tenho que encontrar a transformada inversa para esse caso aqui, né? Então eu tenho que colocar em uma das formas que aparecem aqui, ó. Então aqui eu vou ter que separar em duas partes, talvez, certo? Uma que vai ter, por exemplo, essa aqui. Eu até tenho essa aqui. Talvez seja a forma mais adequada aqui. Então aqui, em princípio, né, tá me parecendo ser uma candidata a essa função aqui. Aí vamos aqui um pouquinho mais para baixo, vou recortar esse indivíduo aqui. E aí eu posso pensar o seguinte, aqui no denominador, eu usar aqui S e usar aqui S ao quadrado mais 2S mais 1, né? Mais 1. Só fiz dividir esse 2 aqui em duas partes, né? 1 mais 1. Aí se eu fizer isso, eu posso tirar a raiz desse cara aqui, né? Que usando aquela função roots lá, né? Seria 1, 2 e 1. Ou seja, as duas raízes estão em menos 1, certo? Então isso daria S mais 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ser igual a S mais 1 ao quadrado mais 1, certo? Então vamos reescrever aqui o problema. Tcharam. Aí só para deixar naquele formato, esse cara aqui, o 1 tem que ser esse cara aqui, só que o que multiplica S é igual a 1. Né? Então eu vou ter que dividir aqui em cima e embaixo por menos 0,5. Ou fazer uma divisão aqui por 0,5 e colocar o 0,5 para fora, né? Como uma constante. Então, vou fazer assim, 1 menos 0,5, botar em evidência. Aqui na frente. E aí vou dividir esses dois aqui, né?
Então, quando eu fizer isso aqui, aí esse 0,5 aqui vai desaparecer. E eu vou ter 1 dividido por 0,5, né? Que dá, ó, menos 2, certo? Então esse cara aqui vai ser menos 2. Aí eu vou ter o problema, né? Para poder deixar nessa forma aqui, porque eu tenho que fazer com que esse aqui fique igual a 1. Aí mais outro artifício matemático aqui. Você pode pegar aqui no numerador e somar mais 3 menos 3. Que no final fica igual a S menos mais 1, né? Tem que ser dividido por isso aqui. Que isso, esses dois dá esse aqui, né? Aí eu posso fazer agora mais ou menos, né? Na verdade mais aqui, porque vai dar o 0,5. Esqueci de contabilizar ele. Então aqui eu vou botar o menos 0,5. 0,5 mais, deixa eu botar aqui, aí mais, aí vai dar 1,5, certo? Dividido pelo mesmo denominador. Certo? Aí eu posso até botar o 0,5 aqui para fora, porque aí iria atrapalhar lá no processo, certo? Então 1 vezes 0,5 aqui. Pronto. Aí aqui eu vou ter um problema, né? Na verdade, eu vou ter que dividir em mais duas parcelas, certo? Então eu vou ter que usar duas partes lá da minha tabela. Essa aqui, que eu já tinha selecionado, que era qual eu estava colocando a forma, que vai dar isso aqui. Que é esse primeiro cara aqui. E a segunda que vai ser do seno, que não tem nenhum S multiplicando ele. Então essa primeira parcela aqui, a transformada inversa de Laplace, vai dar menos 0,5, né, que é o que está multiplicando, vezes, aí vamos olhar aqui, menos B, né? Então, na verdade, esse menos B é esse cara aqui, esse cara aqui, ó, que é igual a esse cara aqui, né? Então, de qualquer maneira, aqui vai ser E elevado a B vezes T. Nesse caso aqui é menos 1 vezes T. Então, menos 1T. Ou menos T. Porque B é igual a menos 1. Certo? Então aqui o tamanho 12. Menos T, aí, vezes cosseno de A vezes T. A é a raiz do número que está aqui. A raiz de 1 é igual a quanto? 1. Então, cosseno de T. Certo?
Então esse primeiro aqui é esse. Agora tirar o outro. Esse aqui vai ser 1,5, certo? Vezes exponencial de bt. Então é a mesma coisa, o mesmo b lá do outro, certo? Porque b é esse cara que está aqui, ó. B é esse carinha aqui, né? E esse carinha é 1, logo vai dar elevado a menos t. Posso até copiar aqui. E agora vai ser vezes o seno vezes o seno de A vezes T. E o A é igual a 1. Né? Então acaba que a minha resposta final aqui nesse exercício, né, da transformada inversa de Laplace, então chega aqui, só mais formalmente, né? Copiar esse indivíduo aqui. Laplace inversa. Vou apagar isso aqui. De tudo isso aqui, é igual à soma daquelas parcelas todas, né? Então, 0,5 menos 0,5 mais 1,5. Bem, então, acho que é isso. O maior problema aqui, né, nessa última etapa, né, é que a gente precisa colocar no formato da tabela. Aí acaba demorando para a gente jogar no formato mais corretamente, né? E aí ficaria faltando basicamente a gente só juntar aqui nesse mesmo problema aquele de raízes repetidas, né? Porque aí a gente poderia já fazer o caso geral. Então, basicamente é isso aí que a gente tem para raiz complexa e o exercício para resolver raízes complexas, certo? A gente passou aqui desde o momento a encontrar a raiz, né, complexa e depois juntá-la de novo para formar o polinômio de segundo grau e aí depois colocar nesse formato e aí jogar na tabela. Mas a gente também poderia fazer de outra maneira, que é resolver usando esse cara aqui, né? Aí, quando a raiz é complexa, o numerador vai ser complexo, então vai dar E elevado àquelas raízes complexas, e aí depois você usaria transformações trigonométricas lá para separar a parte real, a parte imaginária, e transformar a parte imaginária naquela questão dos senos e cossenos, que aí você chegaria na mesma resposta que está aqui, certo? Porque a tabela é exatamente para facilitar a gente fazer algumas operações, certo? Então, por enquanto, é isso que a gente tem para esse exercício. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só avisar, certo? Até a próxima aula.